À vontade. Ok. Então, eu vou só passar aqui para os irmãos os livros que eu usei aqui na pesquisa para esse assunto. Só aqui enviar aqui um link, eu acho que tem mais um link que quer entrar, então só estou aqui enviando o link. Ok. Como base, eu usei alguns livros, né, para pesquisa especificamente desse assunto. Usei esse livro aqui, Bismarck, uma biografia do principal chanceler da história da Alemanha, né, da Prússia e também do Império Alemão. Esse livro aqui, que foi escrito por um alagoano que trabalhou na Alemanha, Prússia, é um livro que você não encontra para comprar na Amazon, é mais em sebo mesmo, mas vale muito a pena, é uma história muito resumida. Reino Desaparecidos, esse livro aqui é muito bom, não apenas sobre a Prússia, mas ele fala sobre diversos reinos que ficou para trás na história, né? Reinos europeus que a gente pouco fala nos nossos estudos de história, mas ele fala muito sobre a Prússia, sobre a Polônia, que são países que estão inseridos. E, por fim, esse daqui, né, é Prússia, o Reino de Ferro. Ele é um livro muito bom, especificamente sobre a Prússia também. Ele pega da Reforma Protestante até a dissolução da Prússia na Segunda Guerra Mundial, basicamente. Então, eu usei esses livros como fonte para o nosso estudo de hoje. Pessoal, então vamos agora dar início à nossa aula. A história da Prússia, ela é marcada por uma síntese de desempenho muito interessante, né? A maneira como foi organizado tanto governantes como sociedade, de maneira que essa síntese chamada Prússia, podemos dizer assim, ela surge muito mais do que numa consciência a partir da Reforma Protestante. Consciência essa que se desenvolve de maneira orgânica entre príncipes, governantes, né, e a sociedade como um todo. Ora, os governantes luteranos e posteriormente também calvinistas, eles encontraram uma sociedade organicamente protestante, disposta teologicamente, através dos ensinos teológicos dos grandes mestres, quer Lutero, Calvino e outros reformados, a obedecer os príncipes, né? Como diria a própria Escritura Sagrada, a disciplina bíblica a respeito da obediência aos magistrados. Os protestantes entenderam isso, os governantes encontraram um povo que entendia isso, mas em contrapartida também esse mesmo povo, obediente aos seus príncipes, biblicamente falando, eles encontraram também governantes sinceramente convertidos e conscientes de seu dever perante Deus, segundo as Escrituras. E por isso nós encontramos na Prússia uma síntese muito bem estabelecida entre sociedade e estados protestantes. Obviamente, claro, isso não significa que foi um reino perfeito, onde todos os governantes foram perfeitos, ou coisa desse tipo. Obviamente não. Nós estamos falando de seres humanos passíveis de erro. A gente pega, por exemplo, o próprio rei Davi, né, teve os seus erros absurdos, que o diga outras pessoas também de outros povos. Né? Mas o que torna isso muito interessante é que Inglaterra e Holanda, basicamente Suíça por fora também, mas especificamente esses dois, eles são sempre colocados como os tipos de países protestantes. Né? São associados ao protestantismo desses países, o liberalismo inglês, por exemplo, a liberdade de consciência religiosa da Holanda. Porém, quando nós vamos para a Prússia, que é um estado também protestante, nós não entendemos esses elementos encontrados nesses países. Lá não se desenvolveu um liberalismo econômico à moda dos ingleses, nem uma liberdade de consciência à moda dos holandeses, como nós estamos acostumados, nesses aspectos que faz muito viés de dizer, olha, se foram os protestantes que desenvolveram, na Prússia você não vê muito bem isso. Porém, para mim, especificamente, eu diria que a Prússia era o exemplo melhor de Estado protestante. Posterior, durante a aula, a gente vai ver o porquê disso. Nós vamos estudar na sequência agora, primeiramente, a formação do Estado prussiano, propriamente falando, as reformas sociais que foram estabelecidas nessa síntese que eu falei entre governantes e a sociedade, e, por fim, os impulsos e a influência no organismo da sociedade prussiana através da própria sociedade protestante, não apenas do desenvolvimento dos reis. Ora, então, primeiramente, pessoal, falar da história da Prússia é falar primeiramente da história de dois estados irmãos, por assim dizer. Seria a Prússia e também Brandeburgo. A Prússia, propriamente falando, ela surgiu a partir das cruzadas teutônicas, as chamadas cruzadas do norte, ou do leste da Europa. Do norte ou do leste é a mesma coisa. Os teutônicos
vindo das cruzadas, né, depois das campanhas das cruzadas, eles encontraram um caminho oposto ao que outras ordens encontraram. Os templários, por exemplo, ficaram mais estabelecidos na França, em outros povos, né, no sentido mais administrativo. Os teutônicos, eles continuaram algumas cruzadas ao leste, entre povos pagãos que ali haviam. Sendo assim, esses cavaleiros teutônicos, eles chegaram a uma região próxima à Lituânia, onde havia um povo chamado Prussai, e ali eles conquistaram esse povo e o subjugaram como pertencentes da ordem. Nesse mesmo período, isso por volta dos anos 1250, mais ou menos, 1260, eles então fundaram uma cidade chamada Königsberg, que se transformou na capital desse território da ordem. Percebam que não era ainda um país, não era um reino, era apenas um território conquistado pela ordem teutônica. E daí lá eles ficaram por muitos anos, né, basicamente por 300 anos, 400 anos mais ou menos. Porém, esse território da ordem teutônica, ele entrou em rota de guerra com a Polônia. A Polônia era um reino que estava se desenvolvendo ali no século XIII, estava crescendo, depois se transformou ali no século XV, XVI, no maior país da Europa, mas nesse período ele estava ali crescendo ainda, e países que crescem nesse período, eles crescem através da guerra. E daí houve-se muitas batalhas, muitas guerras entre os poloneses e os teutônicos, né? A mais famosa dela é a Batalha de Tannenberg, depois essa batalha replicada na Primeira Guerra Mundial, quando os alemães ganham dos russos, né, a guerra, a Batalha de Tannenberg de 1915, como uma simbologia, né? Os teutônicos perderam para a Polônia, essa guerra 1350, 1360, né? E daí depois os alemães, como uma forma de revanche, depois na Primeira Guerra Mundial eles colocam o mesmo nome, né, dessa batalha apenas para dizer que eles ganharam a revanche. Mas essa batalha foi muito famosa e os cavaleiros teutônicos eles perderam, né? Perderam outras batalhas também, e a ordem foi subjugada pela Polônia. Sendo assim, agora, apesar de ainda a ordem continuar governando aquele território, mas ainda assim eles agora têm que prestar submissão aos reis polacos. Bom, um outro povo que eu falei, um outro território, seria o território de Brandeburgo. O território de Brandeburgo, ele ficava na Alemanha mesmo. Vou tentar aqui pegar aqui um mapinha aqui para mostrar para vocês, mais ou menos aqui. Acho que eu consegui abrir aqui. O território de Brandeburgo, ele era um território pequeno, não era um território grande. Ele ficava mais ou menos no centro da Alemanha. Deixa eu só aqui apresentar aqui outra coisa aqui. Eu acho que eu abri aqui a imagem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para compartilhar. Acho que não vai dar aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouco o som. Aqui você vê aqui o território de Brandeburgo. Você fica aqui, eu estou apontando aqui no mouse, né, e aqui era o território de Brandeburgo. Mas por que é importante falar de Brandeburgo? Porque em 1410, uma família vindo do sul da Alemanha, eles, através dos matrimônios nobres e tudo mais, eles começam a governar o território de Brandeburgo. O nome dessa família é os Hohenzollern. E essa família, eles começam a ter também pessoas dentro da ordem teutônica na Prússia, né? A ordem teutônica, ela é teutônica, que é alemã, né? Então, muitos nobres faziam parte dessa ordem. Eles não eram apenas cavaleiros, tinham mercados, tinham uma forte guilda, né? Que era uma organização de mercado chamada Liga Hanseática, que basicamente governava o leste e o norte da Europa. Então, esses nobres faziam parte da ordem teutônica que governava o que viria a ser a Prússia, e também o território de Brandeburgo agora também fazia parte dessa família, eles eram donos desse território. Porém, esse território ele era um território pequeno, um território infértil. Aqui nesse mapa, foi o que eu consegui, ele ainda é grande, porque foi ganhando território ao longo do tempo, mas basicamente metade disso. Um território pequeno, e mais do que isso, não tinha plantações, era um território pantanoso, infértil, porém, eles tinham uma coisa diferenciada. Brandeburgo, ele era um eleitorado. O que significava isso? O cargo de imperador do Sacro Império Romano Germânico não era um cargo vitalício de pai para filho, hereditário, quer dizer, morria-se o imperador, havia-se uma eleição, os príncipes se reuniam no conclave e faziam uma eleição para escolher um novo imperador. Então, um dos príncipes eleitores era o príncipe de Brandeburgo. E isso era muito importante, porque, de repente, na hora das eleições, você tinha que ter vantagem, você pedia ao
candidato ao cargo de imperador, ó, se você me der tal coisa, tal território, tal título e tal, eu voto em você. Basicamente, era uma compra de voto. Então, isso era importante para o desenvolvimento da Europa. Porém, pessoal, aconteceu uma coisa muito peculiar aqui, que agora envolve a Reforma Protestante. Em 1525, já na Reforma Protestante, melhor, 1510, perdão, em 1510, um dos membros da casa Hohenzollern, que governava Brandeburgo, ele se torna também o grão-mestre, né, o líder da Ordem Teutônica. O nome dele era Alberto de Hohenzollern, Alberto de Brandeburgo. E por que esse homem ele é importante? Porque em 1525, ele, através das pregações de Lutero, ele se converte, ele deixa de ser católico, perceba, a Ordem Teutônica era uma ordem católica, então ele, através das pregações de Lutero e também de Filipe Melanchthon, ele deixa de ser católico e ele se torna um luterano, em 1525. Ele, inclusive, ele viaja até uma das cidades onde Lutero está pregando e ele tem uma conversa particular com Lutero, onde Lutero o aconselha a deixar a ordem teutônica e transformar aquele território onde ele era o grão-mestre em um ducado secular, deixar de ser um território católico. E Alberto ele acaba acatando o conselho de Lutero, e daí, em 1525, ele voltando ao seu território, capital Königsberg, ele retira a ordem, ele expulsa os teutônicos de lá, todos os cavaleiros teutônicos são expulsos daquele território, e dali está fundada a Prússia, o Ducado da Prússia. Então, basicamente, a Prússia ela surgiu como um conselho direto de Lutero, com influência direta de Lutero. E, obviamente, né, o seu príncipe, sendo um luterano, ele declarou que em todas as suas terras também seria uma terra luterana. Em contramedida, o território de Brandeburgo, governado pelo primo do Alberto, aqui da imagem, eles também vão adotando a reforma aos poucos. Eles não adotam a reforma de uma vez só, mas muitos protestantes se encontram dentro do território de Brandeburgo, inclusive, né, não sei se tem algum irmão aqui luterano, mas na Confissão de Fé de Augsburgo, desculpa, Augsburgo é a família que governa o Império Germânico, mas se vocês foram ver lá, a Confissão de Fé de Augsburgo, né, de 1530, a Confissão de Fé luterana, ela foi assinada por príncipes de diversos territórios alemães. E um desses príncipes que assinou foi o Marquês Joaquim, que ele era, né, um dos governantes da casa de Hohenzollern, que governava Brandeburgo. Ele era uma espécie de embaixador ali do seu primo, que era o eleitor Joaquim II. Então, nesse momento, né, em 1530, 5 anos depois da fundação da Prússia, Brandeburgo também já se torna ali um estado protestante. Seu príncipe ali assina a Confissão de Fé de Augsburgo. O príncipe eleitor, inclusive, Joaquim II, ele adota a reforma aos poucos, ele não adota demasiadamente. Porém, né, com o advento da guerra esmalcada, quer dizer, né, uma guerra onde os príncipes protestantes do império, eles se juntam entre eles, né, uma liga chamada a Liga de Esmalcada, eles se juntam para combater as forças hostis aos protestantes. Em 1555, então, é declarada, através das guerras, dos motins que teve ali, é declarada a paz de Augsburgo, onde o imperador ele finalmente reconhece e valida de maneira autêntica a nova confissão de fé protestante. Então, é decidido, a partir dessa paz de Augsburgo, que os territórios protestantes, né, eles seriam habitados apenas por protestantes, os territórios católicos, habitados apenas por católicos. Daí, quem não quiser seguir a fé daquele território, mudaria, venderia suas coisas, levaria, enfim, mas não poderia ficar ali. Então, o que é que acontece? Você tem agora um território plenamente protestante, onde todas as pessoas que moram ali, elas são protestantes. O eleitor João Jorge, filho do Joaquim que eu acabei de falar aqui agora, né, que assinou a Confissão de Fé, ele foi o primeiro dos eleitores luteranos. Ele era um luterano convicto, convertido, eleitor de Brandeburgo. Ele foi um dos primeiros que começou a permitir a imigração de calvinistas perseguidos para os seus territórios. Os calvinistas, especificamente da
França, os huguenotes, eles, por serem muito perseguidos na França, né, eles acabaram procurando outros lugares para morar, e daí eles foram morar no território de Brandeburgo e também no território da Prússia. Na Holanda, nesse período, a Holanda ainda não era um país independente, né? A Holanda só vai conseguir a sua independência 30 anos depois dessa paz de Augsburgo. Então, muitos holandeses estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos pelas tropas espanholas. Então, eles também, muitos deles acabam fugindo e fogem para o Ducado também de Brandeburgo. Sendo assim, você já tem ali uma situação onde você tem agora pessoas capacitadas, né, muitos desses calvinistas que fugem no paralelo, mercadores, né, pessoas altamente capacitadas, artesãos e assim por diante, que já está agora criando uma sociedade em um território plenamente infértil. Como eu falei antes, é um território muito ruim, né, hostil, basicamente bárbaro, né, tanto de Brandeburgo quanto da Prússia. E daí, de repente, você tem agora pessoas morando nesses dois territórios, pessoas criando uma nova sociedade, uma nova civilização com a influência direta da reforma protestante. Percebam, pessoal, aqui que é interessante. Como eu falei antes, Inglaterra, Holanda, elas são sociedades mais antigas, que aderiram à reforma protestante no percurso da sua história. Esse aqui, basicamente, é um território que está começando quase do zero. Claro, tinha habitantes, mas muito poucos. Não tinha ainda essa estrutura de Estado, estrutura de país, e sendo assim, estava ali se desenvolvendo aos poucos, já sob a esteira direta do protestantismo. Bom, mas avançando aqui um pouco, diretamente, em 1570, né, o filho do Alberto aqui da foto, deixei a foto dele aqui, inclusive, o filho dele assumiu o lugar dele como Duque da Prússia, porém ele começou a ter problemas mentais, né? Ele estava sendo incapaz de governar o seu território. Sendo assim, a sua filha, Ana, ela se casa com o príncipe primo dele, que era o que governava o Ducado de Brandeburgo, o nome dele era João Sigismundo, e daí, casando-se com o seu primo, ele então se torna o governador de toda a região da Prússia. Então, aqui agora está unificado tanto a Prússia quanto o Ducado de Brandeburgo. Ambos estão agora sob o mesmo príncipe. E o curioso aqui é o seguinte, esse aqui é o João Sigismundo. Por que é interessante o governo dele? Primeiro que ele agora não é mais um luterano. Ele, claro, seu pai e seu avô eram luteranos, porém ele mora um tempo na Holanda e, sob a influência da Holanda, ele se torna um calvinista convicto. Tenta fortalecer, inclusive, o calvinismo dentro da estrutura do seu governo, de Brandeburgo e da Prússia. Sendo, então, um governo, um governante calvinista, se entenda a seguinte situação dele. Ele era um governante calvinista, habitando um país, governando dois países, né, Prússia e Brandeburgo, que eram luteranos, em sua grande maioria, 90% eram luteranos, pouquíssimos calvinistas, né, era basicamente as duas confissões que tinham ali, porém, ambos os dois territórios subordinados a dois países católicos, né, a Prússia era subordinada à Polônia, ela deixou de ser uma ordem teutônica, mas ainda continuou submissa ao rei polaco, e, obviamente, Brandeburgo fazia parte do Sacro Império Romano. Porém, pessoal, ao fim dos dias do governo, na morte de João Sigismundo, né, ocorre durante a Europa a chamada Guerra dos 30 Anos, que é a guerra religiosa entre católicos e protestantes. Né? Ela estoura no reinado do filho dele, né, um ano depois que o filho dele assume o governo, e essa guerra começa com alguns motins protestantes, porque muitos católicos estão proibindo cultos protestantes em muitos territórios. Tá? A unificação da paz de Augsburgo não ocorreu diretamente em todos os territórios, foram apenas alguns, e daí muitos protestantes estavam sendo impedidos de cultuar e tudo mais. Daí começam alguns motins que rapidamente se transformam em guerras, porque países protestantes, governados por protestantes, como a Suécia, como outros territórios, Saxônia e tudo mais, começam agora a fazer defesa aos protestantes perseguidos, e daí começa uma guerra generalizada na Europa durante 30 anos, né, onde basicamente a maioria dos países participaram, né, aqueles que não participaram diretamente, né, no campo de batalha, mas participaram indiretamente com apoio, com dinheiro e tudo mais. Então, essa guerra dos 30 anos, ela assolou o território de Brandeburgo, como eu mostrei para vocês no mapa anterior, o território ficava no meio do caminho entre as forças protestantes e as forças católicas, basicamente. Né? De um lado você tinha
o norte, que era protestante, o sul, que era basicamente católico. Então, o território de Brandeburgo era, em muitos casos, o campo de batalha. Então, houve uma devastação gigantesca, né? As poucas plantações que tinham lá foram destruídas, mulheres estupradas, crianças assassinadas, casas e cidades inteiras queimadas. Foi uma devastação completa no território de Brandeburgo. A população se reduziu, salvo não me engano agora, entre 40% e 50%, 30%, algo assim, do número total da sua população. Sem contar todas as atrocidades, pessoas mutiladas, enfim, todo o cenário horrível de guerra que ficou no meio do caminho, que deixou marcas profundas no pensamento das pessoas. Porém, em 1648, essa guerra chega ao fim, com o Tratado de Westfália, um tratado que dividiu o Império Germânicos em 300 estados. Eu quero até ver aqui se eu consigo uma imagem para mostrar para vocês como ficou a devastação do Império, completamente dividido. E daí o território do Império Germânico ficou totalmente enfraquecido também, né? Propenso a encontrar diversas outras problemas. Deixa eu ver aqui, pessoal, meu computador. Pessoal, você está me escutando bem? Sim. Ok. Então, o território do Império ele foi fragmentado em 300 estados, o que enfraqueceu muito todas as estruturas do poder e abriu portas para uma nova potência surgir, que seria justamente a Prússia. O que ocorre é que, nesse ano, ao fim da guerra, no Tratado de Westfália, a Prússia ela foi governada por um indivíduo chamado Frederico Guilherme, considerado o grande eleitor, porque ele começou as grandes reformas na Prússia. Primeira das suas reformas, isso é muito, muito interessante, ele fortalece o calvinismo na estrutura do seu governo, né? Ele era um calvinista convicto, inclusive, né? Para você ter noção de como ele era um calvinista convicto, não era pessoas apenas utilitaristas, como se fala, né? O rei da Polônia, nesse período, a Polônia já estava totalmente enfraquecida por conta da guerra religiosa, seria foto dele. O rei da Polônia oferece para ele diversos tronos, o trono da Lituânia, oferece para ele transformar a Prússia no reino, e outros pedaços da Polônia também transformar no reino, se ele se convertesse ao catolicismo. Então, ele teria ali um reino hiper mega maior até do que o próprio Sacro Império. Porém, ele recusa a oferta, né? Ele não quer se converter ao catolicismo para ter esses reinos. Pelo contrário, né? Ele fortalece o calvinismo, ele abre a porta para as imigrações. Nessa época do seu governo, em 1648, o Edito de Nantes, na França, é revogado, né, pelo rei Luís XIV. Então, muitos huguenotes são novamente começados a ser perseguidos, sofrer represálias. Então, ele abre a porta para esse pessoal vir para Brandeburgo e para a Prússia. Esse pessoal que veio é altamente capacitado, né, muito mais capacitado que os primeiros. Eles são pessoas envolvidas com questões financeiras, com grandes mercados. Já nessa época, é a época dos grandes descobrimentos, já, pessoal. A Holanda, que já é uma grande potência, então, né, pavimentando aí um caminho para uma colonização forte de pessoas calvinistas nessa região. Curioso, só para vocês terem uma curiosidade, entender uma curiosidade interessante, esse Frederico Guilherme, da foto, ele governou o Pernambuco holandês, né? Na época, os holandeses invadem Pernambuco e outras províncias ao norte, né, outras capitanias do Brasil, né? A sede do governo é Recife, né? João Maurício Nassau fica lá por 7 anos, né? Faz, né, grandes reformas, né? Bem lembrado até os dias de hoje, quem estuda história. E daí, quando ele volta, né, de Pernambuco, ele, então, vai ser o governador, o conde, né, da terra um dos territórios governados por esse Guilherme, Frederico Guilherme. Só para vocês verem como se conecta a história, né? Muitas vezes a gente acha que a história está desconexa. Mesmo período aí é o período do Sínodo de Dort e tudo mais, tá, pessoal? 1640, por aí, ainda a influência, né, do Sínodo de Dort, que aconteceu um pouco antes. Mas, enfim.
E um outro grupo que ele também fortalece, é muito interessante, é os pietistas. Os pietistas, eles surgem mais ou menos ali na metade do seu governo ali, né? Os pietistas, nós vamos falar dele mais para frente, mas é um grupo que vem do luteranismo, né? Um grupo muito importante, muito influente no meio protestante, não somente luterano, mas influencia diversos outros grupos, diversos outros movimentos, e ele fortalece muito esses pietistas. E em outros territórios luteranos, eles acabam também sofrendo represálias e tudo mais, porque, né, eles não concordam com a estagnação que os luteranos estavam tendo em outros territórios. Então, ele fortalece esses pietistas, dá cargos importantes para eles nas escolas, né, eles se tornam mestres, se tornam diretores acadêmicos e tudo mais, né, e começam, inclusive, grandes reformas pedagógicas partindo através do governo de Frederico Guilherme. Nós vamos falar disso mais um pouco para frente com detalhe quando formos falar do pietismo. Mas, basicamente, né, o pietismo, já no governo dele, é um embrião do desenvolvimento prussiano. Né? Os pietistas têm muito impacto na sociedade. Os calvinistas também, especialmente na questão do trabalho, a visão do trabalho calvinista que se adentra na Prússia no período de Frederico Guilherme é muito grande, é bom lembrar isso. Mas, continuando aqui, outra coisa importante que ele fez, ele guerreou contra a Polônia, contra a Suécia, e tornou a Prússia independente. Né? A Prússia era um território ainda polonês, daí ele vai lá, guerreia contra a Polônia, toma a Prússia de vez, e a Prússia se torna um ducado independente. Ele aumenta também os seus territórios, ele começa a fazer guerra com outros príncipes e tudo mais, cresce o tamanho dos seus territórios, aumenta o comércio, né, especialmente através dos calvinistas. Né? Os calvinistas aqui são pessoas que já têm um teor de comércio muito forte aqui no reinado dele, então ele aumenta muito, oferece muitas vantagens para os comerciantes, e, por fim, também, né, ele fortalece o exército prussiano, que nesse momento começa a ser bem respeitado. Um último ponto aqui também que eu quero falar aqui, antes de a gente avançar um pouco mais, é que, a partir do momento que ele morre, o seu filho, Frederico, ele tem a ideia de transformar a Prússia de ducado em um reino, para fazer frente ao Sacro Império Romano Germânico. Então, ele acaba fazendo isso porque o imperador morre, né, precisa-se do voto do eleitor, ele é um eleitor, e daí, né, ele faz uma troca. Né? Se o imperador, que era Joseph, se concordasse ele transformar a Prússia num reino, ele votaria nele para imperador. Então, isso ocorre, e daí, em 1708, 1701, a Prússia ela torna-se um reino de fato. E essa marca é muito importante porque a Prússia agora vai bater de frente com a superpotência católica, né, que é o Sacro Império Romano Germânico. Ela agora tem total legitimidade, não é apenas um ducado, é um reino, né, absorve Brandeburgo, como falei, era um outro território, mas a partir do momento que a Prússia se torna um reino, né, absorve completamente o território de Brandeburgo, e daí se torna um reino de fato. E essa marca é importante para o desenvolvimento da fé protestante no norte da Europa, justamente com os calvinistas, que estão cada vez mais crescendo a sua influência, e também com os pietistas. Esse aqui é o território já unificado da Prússia e de Brandeburgo. Percebam como cresceu bastante com as conquistas de Frederico Guilherme, né, e agora é um reino de fato. Ao fim do reinado dele, o seu filho sobe ao trono, né, o Frederico Guilherme, o chamado Rei Soldado, né, e justamente aqui é o ponto que eu queria chegar de fato na nossa aula, porque Frederico Guilherme, ele é um rei diferente dos demais, né? Embora o outro Frederico, eu acabei de falar agora, né, que seria o avô dele, teve ganhos substanciais, abriu as portas dos calvinistas, cresceu os territórios e tudo mais. Porém, Frederico Guilherme, ele começa, né, o desenvolvimento da síntese que eu falei na introdução da nossa aula. Ele transforma uma espécie de espírito prussiano, ele cria a ideia de prussianismo, por assim dizer, através das suas reformas muito importantes para o desenvolvimento desse Estado. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui a foto dele, só para deixar aqui para vocês ir acompanhando. Mas as suas reformas são essenciais. Quais seriam as suas reformas? Vou citar aqui elas. Primeiro, a primeira reforma dele
é o fim da servidão feudal, né? Lembre-se do feudalismo, né? Onde os servos eles eram obrigados, em certos aspectos, a cumprir ordens aos seus senhores feudais. Então, ele quebra essa linha, né? Os servos agora estão livres para trabalhar em sua própria terra, produzirem os seus próprios alimentos, sem terem que prestar conta a barões e a condes e tudo mais. É a primeira das suas reformas, e é uma reforma muito importante, né? Você imagina só, você libertar escravos. A segunda das suas reformas é reformas no Estado. Ele corta os custos do Estado, primeiramente, né? Os seus antepassados tinham cortes luxuosas, né? Vocês podem imaginar aí, né, as cortes europeias desse período, né, cheias de pompa, luxos, banquetes, festas, músicas, etc. Ele corta tudo isso. A sua corte é extremamente simples, né? Inclusive, um dos embaixadores britânicos diz que a sua corte parece apenas uma secretaria, um balcão de negócios, algo desse tipo, porque não tem luxo, não tem pompa, não tem absolutamente nada, né, que se possa dizer luxuoso, grandioso. Tudo para evitar o máximo cobranças de tributos, né? Ele corta o máximo todos os gastos do Estado. Centralização das tomadas de decisões importantes, ele assume para si mesmo esse papel. E, por fim, a eficiência do Estado. Para ele, o Estado tem que ser o mais eficiente possível, as tomadas de decisões o mais rápidas possíveis, né? Então, ele, inclusive, a história que ele batia com bengala em seus ministros para que eles parassem de brigar e começassem a governar de fato. Então, essas reformas foram muito importantes do ponto de vista estatal. A terceira reforma, a reforma militar, ele é o primeiro governante europeu a introduzir o serviço militar obrigatório. E fazendo isso, ele fez duas coisas importantes. Primeiro, que baixou o custo do exército, porque daí sempre tinha pessoas servindo sem necessidade de pagar o soldo necessariamente, porque as pessoas serviam, mas não recebiam o mesmo que um soldado, né, oficial. Então, diminuía drasticamente o número de oficiais, mas o exército ficava com o mesmo patamar de pessoas. E, segundamente, eram pessoas altamente treinadas, altamente eficientes. Era uma população que, em momentos de guerras circunstanciais, ela inteiramente poderia prestar, né, apoio militar, né? Os civis seriam civis militares, basicamente, né? Então, a reforma militar dele foi altamente importante para deixar a Prússia, basicamente, entre os três maiores exércitos da Europa, e pessoas que passavam 2 anos servindo, 3 anos servindo, iam embora, mas outras pessoas vinham, o exército sempre tinha pessoas, e aqueles que saíram eram pessoas preparadas em caso de guerra. A outra reforma dele, extremamente importante, era a reforma higiênica, né? Nesse período, a gente imagina-se, e, né, quem estuda história sabe que a Europa era um lugar extremamente nojento, né? As pessoas jogavam, né, as suas necessidades nas ruas de casa, na frente de casa, lixo na frente de casa, porcos eram criados soltos, enfim, né, toda a imundícia que a gente pode imaginar. E daí ele faz uma reforma higiênica. Ele contrata pessoas que vão de casa em casa, rua em rua, ensinar as pessoas bons hábitos higiênicos, né, limpa as ruas, né, proíbe imundícia, lixo nas ruas, faz com que haja limpeza em toda a Prússia. E isso faz com que diminua doenças, aumenta a qualidade de vida e assim por diante. Terceira reforma, a quarta reforma, e é extremamente importante, a reforma pedagógica, né? Ele obriga os pais a levar os filhos para as escolas, né? As igrejas, elas começaram a criticar essa atitude dele, porque estava interferindo na educação, mas o que acontece é que, de fato, obrigando os pais a levar os filhos para a escola, as crianças, elas não iriam mais trabalhar em um dado período do dia, né, para estudar, e daí essas crianças iriam aprender muito. E o que aconteceu com isso foi, primeiramente, a pedagogia do trabalho. Nós vamos falar nisso porque os petistas tiveram muita influência nisso, aqui a gente vai ver depois também, mas a pedagogia do trabalho, então as crianças aprendiam não somente, né, a ler e a escrever, mas também a trabalhar de forma eficiente, fazendo espécies de estágio. Como falei, vamos falar mais para frente. O fato é que, uma geração seguinte, 80% da população prussiana estava totalmente alfabetizada. Então, todo mundo na Prússia sabia ler e falar corretamente. Isso fez com que o trabalho fosse eficiente, porque se você sabe ler, você sabe fazer um trabalho melhor, você sabe estudar técnicas melhor, né? A pedagogia do trabalho fez com que as pessoas aprendessem melhores técnicas agrícolas, melhores técnicas de produtividade, né? Aqui nós estamos vivendo ainda pré-revolução industrial, mas já tem fábricas, né? Não com as máquinas que vêm na Revolução, mas já tem fábricas, então as pessoas começam a ter melhores técnicas, melhor eficiência no trabalho. Por fim, né, uma
uma coisa que é muito importante é a imigração em massa de protestantes. Os seus antepassados permitiram muitos calvinistas, muitos huguenotes, outras pessoas perseguidas de outras regiões, né, pietistas, adentrarem em seus territórios. Porém, o rei aqui foi diferente. Ele permitiu que essas pessoas, elas, em massa, pudessem encontrar um lar na Prússia. O território de Brandeburgo ainda estava vazio de pessoas pela catástrofe da guerra. Então, o que ele fez foi trazer pessoas perseguidas de vários lugares da Europa. Esses protestantes que vinham aqui, né, a imagem aqui não está muito clara, mas eram protestantes que tinham perdido tudo nas perseguições no sul do Império, na Holanda, não, na França, em outros territórios também, na Áustria. E esses protestantes, eles vinham para Brandeburgo e para a Prússia, e daí o rei dava para eles terras, né, gratuitamente, para eles poderem trabalhar, material de construção para ele construir suas casas, ferramentas de trabalhos, né, arados, enxadas, etc. Dava sustento para eles, né, por um certo período até eles se estabelecerem, eles ganharam seu sustento alimentar, e isenção de impostos por 10 anos, para que eles pudessem se estabelecer autenticamente. Conta-se que essas filas de protestantes que vinham para a Prússia eram gigantescas. Elas passavam de cidade em cidade, porque o rei estabelecia, né, onde é que eles iam ficar, para fazer tudo bem organizado, e daí eles passavam por cidades e cidades, e as pessoas se comoviam, né, os protestantes prussianos, a população se comovia com a miséria daquelas pessoas que deixaram tudo para trás, né, maltrapilhos, né, vinham magros pelos caminhos, né, passando fome até chegar na Prússia, e daí a comoção era tão grande que as pessoas nas cidades davam dinheiro, davam presentes, davam roupas para esses protestantes, e todos começavam a cantar, né, e louvavam a Deus. Dizem um dos filósofos que haviam assistido isso aí, está aqui no livro da Prússia, que a população, ou melhor, os protestantes que perseguidos, todos eles vinham com um livro de cânticos nas suas mãos, né, e todos eles vinham cantando e glorificando a Deus por terem encontrado um lar. O próprio rei, inclusive, foi ao encontro, está aí na imagem, uma das gravuras, foi ao encontro desses grupos, diversos desses grupos, né, se comovia, chorava também ao ver a miséria desse povo, e dizia que o maior bem que um povo poderia ter, que um país poderia ter, era a sua população. Isso enriqueceu demasiadamente a população protestante da Prússia. Muitos desses protestantes aí, eles se estabeleceram também em cidades, né, eram artesãos, eram bons agricultores, e daí, né, isso desenvolveu ainda mais a Prússia nesse período. O resultado e a influência desse rei, né, foi a eficiência social e estatal, essa síntese de protestantes que trabalhavam em comum com o Estado, fez com que houvesse uma eficiência social gigantesca, né, como eu falei, higiene, alfabetização, educação do trabalho, né, ferramentas de trabalho, enfim, fim da servidão, doação de terra para as pessoas pobres poderem trabalhar e assim por diante. Então, a produtividade agrícola e fabril aumentou drasticamente, a população altamente eficiente pela sua alfabetização, né, se surgiu de maneira muito eficiente, redução de doenças, aumento da expectativa de vida das pessoas e envelhecimento mais saudável. E essas reformas que ele fez na Prússia, fez com que a Prússia, já nesse momento, já fosse apontada como uma grande potência europeia, né, diante de potências em declínio, como o Império Germânico, como o Reino da Polônia. O último rei que nós vamos falar aqui, antes de falar sobre os protestantes em si, é Frederico II, o Grande, o filho de Frederico Guilherme, que está aí na imagem. Frederico Grande, ele, além de ser um grande estrategista militar, ele conquista diversos territórios para a Prússia, né, em guerra. Ele entra em guerra, inclusive, com todos os outros países, da Inglaterra, a França, a Áustria, e ganha a guerra contra eles. Né? Então, ele é tido como um dos grandes generais do passado, até o próprio Napoleão Bonaparte o reverenciava, né, devido aos seus grandes feitos militares. Mas um dos feitos mais importantes que eu vou citar aqui, não vou demorar muito, porque o tempo é curto, é as suas reformas econômicas. Isso é muito importante, porque ele cria metalúrgicas nos territórios ocupados, onde tem riquezas de minérios. Ele cria metalúrgicas estatais, né, ele, através do Estado, começa a governar essas empresas estatais, dava subsídios para
diversas atividades econômicas, então ele subsidiava, tinha um grupo em tal cidade que estava crescendo lá, um grupo de artesãos, de sapateiros, por exemplo. Então ele ia lá, subsidiava por 10, 15 anos aquela população, até eles conseguirem desenvolver melhor as suas atividades econômicas, né? Embora a iniciativa privada, né, as empresas aqui estavam surgindo aos montes por conta desse cenário que eu acabei de citar das reformas do pai, de Frederico, então as grandes empresas já estavam surgindo na Prússia nesse momento, mas o fato do rei ter esse pensamento de investir em setores estratégicos foi importante para que, né, a Prússia ela depois se transformasse numa superpotência industrial que fosse capaz de, inclusive, rivalizar com a Inglaterra. Né? Por quê? Porque, embora as pessoas, inclusive na sua época, criticavam essa estatização da economia em muitos setores, mas essa estatização permitiu que essas empresas sobrevivessem por 40, 50, 60 anos, empresas que naquele momento não davam lucro nenhum, atividades subsidiadas que não davam lucro nenhum, mas que depois, 60 anos depois, elas se transformaram em grandes indústrias alemãs e prussianas, né? diversas indústrias que existem até hoje, né? Indústrias de locomotiva, de energia, né? Indústrias químicas e assim por diante. E, por fim, também, um dos seus últimos grandes feitos foi o aumento do território prussiano. Né? Eu vou mostrar aqui a última imagem para que a gente possa seguir, né, para falar dos protestantes na sociedade. O território dele, percebam, tinha mostrado antes um território de um dos seus antepassados. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Ver como ele cresceu, o tamanho do seu território. Isso aqui era o território, basicamente, que ele ganhou, né, do seu pai. E aqui é o território que ele deixou para o seu sobrinho. Um território muito maior, né, muito mais grande. Mas por que foi que essas reformas prussianas elas deram certo? Né? A Prússia ela se transformou, como eu falei, numa grande potência. Né? A Prússia depois se transforma no Império Alemão, né, da Primeira Guerra Mundial, que a gente está acostumado a ver. Porém, né, esse Império Alemão, altamente eficiente, né, funcionando à base do ferro, como diria Bismarck, ele existiu com grandes empresas, né, da Mercedes, a Siemens, a tantas outras empresas que a gente conhece, né, BMW, assim por diante. Isso tudo ocorreu por conta das reformas desses reis que eu falei, e também pela síntese que encontramos no espírito prussiano. Diferentemente da Holanda e Inglaterra, a Prússia tinha uma população religiosamente homogênea. Isso é muito importante. Por quê? Porque a Holanda, ela, embora era um país majoritariamente protestante, mas ela tinha em seu seio ainda muitos católicos e assim por diante, enquanto a Prússia era religiosamente homogênea. Né? E outra coisa, você pega, por exemplo, os interesses dos príncipes formadores da Holanda e da Inglaterra não eram autenticamente protestantes. Você tem na Inglaterra uma diversidade de reis, inicialmente ali na época da Reforma, muito conturbados. Né? Você tem um rei que é anglicano, né? Você, de repente, que persegue tanto aqueles que não são anglicanos, como quem é católico, quem é de outras confissões de fé são perseguidos. De repente surge outros reis que é católico, né, Maria Sanguinária. De repente você já tem, né, outra rainha que também persegue os puritanos. Enfim, vocês conhecem muito bem a história que, por exemplo, os puritanos sofrem no seio da Inglaterra. Né, uma história muito conturbada pelos reis, porque não teve uma conversão autêntica. Na Holanda também é a mesma coisa. Né, os príncipes que libertaram a Holanda do jugo espanhol, eles libertaram por teor político, não por convencimento de fé. Tanto é que, em muitos casos, eles ficaram até contra os calvinistas e tudo mais. Porém, aqui não. Aqui é bem diferente. Eles converteram com sinceridade, como eu citei até alguns exemplos aqui. Isso por conta da paz de Augsburgo, que transformou a população e os reis, basicamente, de uma forma homogênea. Outro ponto importante, né? Lutero, através do seu escrito da Bíblia, a tradução da Bíblia de Lutero, unificou o idioma alemão de maneira muito eficiente. As cortes alemãs desse período falavam francês, não falavam alemão. Mas sob a influência de Lutero, em traduzir, colocar a Bíblia na língua do povo, fez com que houvesse uma gramática unificada, né? Juntou todo o idioma alemão, então fez com que houvesse uma síntese de pertencimento, através da qual, né, houvesse ali uma identidade muito forte entre todos aqueles que moravam naquela região. Tanto é que depois o nacionalismo alemão, ele surge na Prússia com esse teor, né, o teor da língua. Né, a língua é o mais importante, né, o que identificava um alemão, um prussiano, no nacionalismo, era o fato dele falar
exatamente o alemão, né? E Lutero que unificou isso numa língua só. Antes era cada um falava dialetos diferentes de uma mesma língua, mas que não tinham uma unidade. Então, a Bíblia de Lutero deu esse ponto. Lutero ensinou o povo a obedecer os seus príncipes, isso é muito importante, né? O ensinamento de Lutero era de que o povo deveria obedecer os seus príncipes, claro, não cegamente o príncipe fosse um anticristo, não nesse sentido, mas obedecer conforme as escrituras ensinam, né? E isso criou raízes profundas no povo, o povo fez isso muito bem. Porém, como eu falei anteriormente, esses príncipes também tinham uma consciência de seu dever. Tanto é que quando o povo discordava de seus príncipes aqui, não era porque eles estavam seguindo um programa diferente, é porque eles achavam que os seus príncipes não estavam seguindo o programa de maneira eficiente, o programa estabelecido, o espírito prussiano, né? Então, tinha essa síntese, o povo entendia que era necessário obedecer aos príncipes, e os príncipes entendiam que eles tinham um dever para com Deus e com os homens. Então, né, o povo alemão foi um povo que ficou extremamente disciplinado por conta o espírito prussiano que se desenvolveu aqui nesse período, né? O povo é disciplinado, o povo é obediente, né? Regrado, isso tudo por conta dos ensinamentos de Lutero que foram praticados na Prússia. E outra coisa, as reformas que os reis implantaram aqui, que eu falei, elas foram acatadas, elas não tiveram oposição, não tiveram revoluções, rebeliões ou coisas desse tipo, né? Todo mundo acatou. Havia quem criticava, mas no final das contas todo mundo acatou, não simplesmente pela imposição do rei. É curioso aqui, porque nesse período o povo podia fazer até sátira com os reis, né, que não iam presos, podiam fazer gravuras satirizando os reis e tudo mais, enquanto, por exemplo, na Inglaterra, que era um país liberal, você não poderia criticar o rei dessa maneira, né? Então, o fato de criticar o rei na Prússia não levava você à cadeia. Então, o povo obedecia não simplesmente pelo poder da espada, mas porque eles foram ensinados dessa maneira. E daí você tinha essa sociedade organicamente criando uma síntese entre o rei e o povo. O calvinismo teve uma influência muito grande também no desenvolvimento da Prússia, né? Tanto pelas bases do trabalho, né? Você pega, por exemplo, esses reis que eu falei, eles tinham um alto teor do trabalho calvinista em seu seio, né? Entendia que o trabalho era um dom de Deus, e daí os homens deveriam se esforçar ao máximo para fazer o seu trabalho como se estivesse servindo ao Senhor, né? Isso era um ponto muito importante que os reis e o povo prussiano o exercia. Você deve trabalhar conforme o máximo de si, conforme você está para o Senhor, trabalhando para o Senhor. Mas também você era cativado como a instituição, a fundamentação do trabalho que Calvino ensinou era de uma vida simples também. Você não iria trabalhar para ostentar os seus bens. Você iria trabalhar, mas você teria uma vida simples, né? Viveria na simplicidade, né? Você não era dono do seu dinheiro, você era mordomo do seu dinheiro. E isso, né, os prussianos entenderam isso muito bem, né? Os prussianos, eles criaram essa sociedade de trabalho baseada no calvinismo. Os reis prussianos também tinham essa ideia de trabalho calvinista que deu ensejo à eficiência, tanto do Estado quanto também da população. E, por fim, o último grupo que influenciou demasiadamente o prussianismo, sem dúvida, foi o pietismo. O pietismo ele começa ali nos anos 1600, né, na época da Guerra dos 30 Anos, basicamente, né? Foram apoiados demasiadamente pelo grande eleitor, que eu falei antes. Ele trouxe muitos pietistas perseguidos para seu território, inclusive o fundador, né, que é o Spener, acho que é assim que se pronuncia, se eu estiver errado na pronúncia, depois os irmãos me corrijam, mas o Spener, ele que é o pioneiro, digamos assim, do luteranismo, do pietismo, ele encontra um lar na Prússia, ele é incentivado pelo rei a trabalhar suas ideias no seio da sociedade, e o que ele faz? Ele cria escolas, cria hospitais, cria orfanatos autossustentáveis. Ou seja, eles tinham algumas fábricas que davam conta de, com dinheiro ganhado, sustentar esses hospitais e esses orfanatos, essas escolas, e as crianças, elas aprendiam também nessas fábricas, elas trabalhavam também de uma forma de estágio nessas fábricas e aprendiam através do trabalho. A ênfase pietista, né, da pregação pietista, ela não estava nos sacramentos da igreja, por exemplo, não estavam nos dogmas ou na instituição da igreja, né, mas sim no cristianismo mais prático e piedoso, né, um cristianismo
que era impulsionado pela ação da doutrina, né, pelo voluntarismo cristão. Né? Era como se os pietistas ensinassem a importância do cristão desenvolver a sua subjetividade para com Deus. E essa pregação voluntarista dos pietistas, essa pregação voltada ao bem comum, né, o esforço do bem-estar comum, do cuidado de um para com o outro, criou raízes profundas na sociedade prussiana, especialmente essa sociedade que veio de imigrantes, de pessoas perseguidas, como eu falei. Metade da população morreu na guerra, outra metade foi substituída por protestantes perseguidos, e criou raízes profundas no comportamento social dessas pessoas. Eram pessoas que tinham esse ensejo do bem-estar comum dos cristãos uns para com os outros, do esforço de serem melhores como cristãos, de estarem cada vez mais piedosos no sentido subjetivo, né? De sentirem, digamos assim, né, que estão melhores, né? Isso depois é tratado mais para frente num cristianismo mais subjetivo, mas que era importante para eles esse entendimento de que eles estavam mais próximos de Deus na ação, na prática, né? Não apenas no dogma, não apenas na instituição da doutrina, mas na prática, na ação do dia a dia. Né? Era como se eles fossem cativados a cada vez mais terem uma chama da ação dentro de si. E a partir dessas ideias, né, os pietistas eles conseguiram desenvolver uma moral que foi um fundamento, inclusive que influenciou o idealismo alemão. A moral pietista influenciou o idealismo alemão, a ideia de autorrealização. A ideia de autorrealização é a completude pessoal da pessoa, né? A ideia de um progresso, né? De uma progressão subjetiva, individual, né? Do autocontrole, né? De um aspecto de felicidade, de pleno gozo, plena realização em si mesmo, né? Através desse ato subjetivo. Né? E a moral pietista, que era o quê? A moral pietista dizia o seguinte: olha, você tem que ser moral não para você conquistar algo diante de Deus, mas você tem que ser moral porque Deus o fez para ser moral. Você não tem recompensa de ser uma pessoa moral. Você é moral por obrigação. E essa ideia pegou na sociedade, de tal maneira que você pega todos os 4 pensadores mais importantes do idealismo alemão, eles tratam essa questão da moral como a própria ênfase do Estado prussiano. Né? Fichte, Hegel, Kant. Né? Kant é o que talvez mais trabalha. Né? Combater a mendicância e a pobreza na sociedade, né? Usando até mesmo subsídio do governo. O governo até subsidiava, em muitos casos, né? Os pietistas davam dinheiro para eles distribuir para aqueles que eram necessitados mesmo, né? Porque aqueles que mendigavam por vagabundagem eram obrigados a trabalhar. Mas aqueles que não podiam mesmo, o Estado até subsidiava, né? Aleijados e assim por diante. Né? As reformas pedagógicas dos reis que eu falei anteriormente, os professores, em sua maioria, eram pietistas. Né? As crianças eram obrigadas para a escola, os professores eram pietistas. E eles ensinavam não apenas, né, a alfabetização, mas inclusive o seu pensamento de fé para as crianças. Por isso que criou grande impacto na sociedade, porque as crianças aprendiam conforme os pietistas, a doutrina e tudo mais. Por isso que as reformas foram eficientes, a reforma dos reis, né, pela influência dos pietistas. Por fim, os pietistas também criaram os genes do nacionalismo alemão, e primeiramente prussiano, depois alemão. Né? Mas, basicamente, eles criaram esse nacionalismo prussiano, primeiramente, contra os iluministas. Eles pregavam demasiadamente contra os iluministas franceses e holandeses. Né? Pensa lá em Spinoza, né, com sua visão sobre o Deus da natureza. Então, eles pregavam demasiadamente contra os idealistas, os iluministas, dizendo assim: olha, nós não precisamos desses filósofos estrangeiros que querem apenas destruir a nossa percepção de mundo e a nossa percepção de fé. E isso criou a ideia de que nós não precisamos dos estrangeiros, desses pensadores estrangeiros. Nós temos a nossa própria originalidade, a nossa própria forma de vida. Isso pegou na sociedade prussiana. Outro ponto também era o nacionalismo contra os católicos. Eles remeteram o ideal da época do Império Romano. O Império Romano, ele conquistou os germânicos, né, na região dos germânicos, né, e daí eles entenderam o seguinte: olha, se o Império Romano conquistou os germânicos, nos submeteu ao Império Romano, o catolicismo, ele segundo os pietistas, ele seria um herdeiro do Império Romano. Sendo assim, ao rejeitar o catolicismo, você estava ali afirmando a sua própria originalidade. Como eu falei antes, você tinha a ideia do sangue do solo, né, como
como nacionalismo. Fichte, né, o idealista Fichte, ele desenvolveu a teoria, primeiramente, da ação e da prática como uma coisa só. Para Fichte, a teoria e a ação era uma coisa só. Né? O desenvolvimento da ação e prática e teoria andava na mesma linha. Isso ele trouxe dessa ação pietista, dessa ação na prática dos pietistas. Foi influenciado por ele. Fichte ele é conhecido como o pai do nacionalismo unificado da Alemanha. E ele traz justamente o pensamento de que o nacionalismo é fundado no sangue, né? A ideia de sangue aqui, desse germanismo que eu falei, e do solo. Né? O solo é sagrado. E todo esse pensamento que se cria através de uma mística sagrada, ela parte, claro, né, até de uma forma exagerada dos pietistas, os pietistas não formaram o exagero, mas parte desses princípios que os pietistas desenvolveram. A gente pega o próprio Kant, né, o filósofo Kant, ele é um filósofo pietista. É claro que quando a gente compara Kant de uma maneira geral, a gente discorda muito das ideias dele, né? Se a gente até compara com a filosofia escolástica e aristotélica, que é muito ainda influente hoje dentro da fé reformada, Kant todo mundo discorda dele, porém, a sua filosofia, ela está impregnada no pensamento pietista. O avô dele era um pietista, ele quase se torna um pastor pietista, né, também, e daí você pega a sua ideia de moral, né, a sua ideia, claro, ele exagera também muitos pontos, mas a sua concepção de igreja como instituição é também uma ideia que está fundamentada nas críticas que os pietistas tinham à igreja instituída, né? Ou seja, Kant ele foi extremamente influenciado pelo pietismo. Schelling e Hegel também foram influenciados, de um pouco menos, mas eles também foram. Para Schelling, né, a sua ideia de uma sociedade como um organismo vivo, altamente dinâmico, né, através da ação, isso é um pensamento também que foi desenvolvido, foi influenciado pelo pietismo. E, por fim, Hegel ele é considerado o último dos filósofos protestantes. Obviamente, a gente entende Hegel não como um teólogo protestante ortodoxo, claro, né, ele é um liberal, mas ele é um pensador protestante, embora liberal, que foi o último, né? Depois dele se entra na época do pós-cristianismo. E para ele, a autorrealização humana, né, dessa moral, dessa ética do Estado, que ele viu o Estado prussiano como o tipo ideal de Estado, só ia ser alcançada numa comunidade socio-religiosa protestante, né, da qual ali você encontraria os ideais da liberdade humana de maneira correta. Só para concluir aqui esse pensamento, liberdade aqui para os idealistas não é você fazer o que quer, não é o mesmo aspecto de liberdade dos franceses, mas é justamente a ideia de autocontrole, de você fazer o que você não quer. É você tomar decisões contrárias às suas próprias vontades. Então, isso é um pensamento muito influenciado pelos pietistas. Então, a gente percebe aqui uma síntese muito grande entre os pietistas, eles impactando a sociedade diretamente, criando raízes profundas na educação, na economia, nas fábricas, nos filósofos, na sociedade comum da prática do dia a dia, transformando teoria, doutrina em ação prática, digamos assim, trabalhando o subjetivo das pessoas, o individualismo das pessoas, transformando a ideia de um bem comum entre cristãos, né? Tudo isso transformou, fez uma síntese que é chamada, inclusive, por muitos pensadores hoje, de socialismo de Estado. Para muitos pensadores hoje, a Prússia ela foi o único país que existiu até hoje que existiu como um socialismo de Estado. Obviamente, aqui não é um marxismo, né? Marx, inclusive, ele é prussiano, ele é até expulso da Prússia pelas suas ideias, né? O marxismo, ele os prussianos do Estado mesmo, os governantes, né, descartavam Marx por conta das suas ideias. Então, não tem nada a ver com marxismo, com comunismo, com socialismo, como a gente entende hoje. Mas o que eles querem dizer aqui é que houve uma síntese onde Estado e povo trabalhavam de forma quase como um bem comum, né, que não houve até hoje mais outro país que reproduziu isso. Né, se houve no passado, eu não tenho conhecimento, mas que houve aqui uma síntese muito contundente entre protestantes do povo, né, e protestantes governantes que levaram, né, o país para um único local sem oposição. Então, hoje nós vamos falar só até aqui da Prússia, nós não temos tempo para falar mais adiante, né, vamos parar aqui nos anos 1830, não dá para continuar mais adiante por conta do tempo, mas depois, quem sabe, nós podemos fazer aí uma aula mais, já pegando últimos aspectos da Prússia, né, o final e tudo mais. A última coisa que eu quero dizer aqui é que
A Prússia ela teve também um conservadorismo protestante, tá? Diferentemente dos conservadorismos que existe no sentido político da coisa, mas é um protestantismo que tenta resolver muitos problemas, um conservadorismo que tenta resolver muitos problemas sociais, isso é importante falar, para a gente estudar isso depois. Né? Um combate ao modernismo muito grande também houve-se na Prússia, com a ideia de modernidade, de autorrealização sozinho, então houve muito desse pensamento. Mas também, depois das revoluções francesas, né, das revoluções liberais de 1848, né, a Prússia também, ela também é assombrada por muito pensamento liberal, materialista, como eu falei, o próprio Marx é prussiano, né, Nietzsche, ele, não sei se ele é prussiano, mas ele trabalha muito dentro da Prússia, né, e assim, você já tem uma sociedade que já vai decaindo no protestantismo dentro da Prússia. Mas até que nesse período que eu falei, de Hegel, de Kant, né, a Prússia ela é um país que funcionou muito dentro de uma síntese protestante entre governo e sociedade. Vou abrir agora o microfone para quem quiser comentar, quem quiser, né, dar suas opiniões sobre o assunto, pessoal. Podem ficar à vontade. Pode falar, Fabrício. Boa noite, Gabriel. Deixa eu te perguntar, eu vi no teu slide que tu até falou a origem do nome da Prússia. Eu fiquei curioso, porque muitas vezes eu falo nas minhas aulas e os alunos estranham. Prússia? Nunca, acham que é a Rússia, né? Pela semelhança. Aí você falou prussos, né? Os prussos. Aí eu queria que tu comentasse isso. Boa, boa. Então, os prussos, né, que está no slide aqui em cima, era um povo bárbaro, né? Tem vários povos bárbaros. E os prussos, eles viviam aqui nessa região aqui do mapa, onde estou aqui apontando com o mouse. Eles chamavam prussos. E daí os teutônicos chegaram lá, né, tomaram o seu território, mas os prussos continuaram morando ali, agora sob as ordens dos teutônicos. Os teutônicos não quiseram mudar o nome, né, daquela região, né, batizaram ela de Prússia por conta do próprio povo que morava ali, né, Prússia ou Borussia, né, quem gosta de futebol e tem o Borussia Dortmund, Borussia é a pronúncia de Prússia, tá? É a mesma coisa. Mas, enfim, e daí eles continuaram com o nome Prússia, porém, não, na Idade Média, dificilmente o pessoal se referia a Prússia, né? Era mais falando sobre a ordem teutônica, né? Porque às vezes o território era repartido quando os teutônicos perdiam na guerra, depois conquistavam aquela bagunça toda. Então, Prússia, basicamente, transformou toda essa região aqui, né? Os teutônicos não mudaram o nome, né? Mas oficialmente, de forma oficial mesmo, né? Prússia, ela surge mais mesmo no ducado aí que eu falei, como né, o nome já existia de uma maneira mais genérica, e daí como de forma legítima, oficial, através de Alberto na Reforma Protestante. Aí tu pode voltar só aquele primeiro mapa, que eu queria te fazer uma pergunta, aquele primeiro mapa que tu colocou. Primeiro mapa, deixa eu ver aqui, o primeiro mapa de Brandeburgo, tu fala? Sim, acho que foi o primeiro mapa mesmo que tu colocou depois do slide, assim, depois da capa. Esse aqui? Exatamente. Eu queria que tu me explicasse o que seria essas colorações que tá até ali no norte da Holanda e aqui no sul da Alemanha, né? Essa okay. parte mais clara. Ok. Então, toda essa parte amarela clara é o Sacro Império Romano Germânico. Brandeburgo aqui faz parte do Sacro Império, tá? A Prússia fica aqui, ó, nessa partezinha. Essa parte em cinza é a Polônia, né? Prússia fica dentro do território da Polônia, né? Essa parte aqui é a que a gente chama de Boêmia, Hungria, né? República Tcheca hoje em dia, né? Mas também faz parte ali do Império Germânico. Aqui já é a Itália, né? O norte da Itália. O norte da Itália é uma região conturbada, ora pertence ao Império, ora os governantes italianos se rebelam. E aqui, nessa parte aqui, é a França e a Holanda, aqui em cima, que também faz parte do Império, aqui em cima é a Dinamarca. Eles colocaram essa cor aqui para dar um destaque maior, mas tudo isso aqui é o Sacro Império e os seus diversos territórios. Entendi, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode ficar à vontade, pessoal. Professor, pode falar. Nós vemos ao longo da história que várias cidades, vários países protestantes tiveram grande influência de Calvino diretamente, né? Uma delas, por exemplo, foi a de Heidelberg, onde houve todo um movimento da criação do catecismo de Heidelberg, entre outros países e cidades.
A que nível foi essa influência de Calvino diretamente na Prússia? Olha, Calvino, diretamente, ele não teve uma influência na Prússia diretamente, porque quando os líderes calvinistas da Prússia se tornaram calvinistas, Calvino já havia morrido. Os calvinistas, inclusive, aqui no primeiro momento, nessa conturbada sociedade aqui entre católicos, luteranos, aquela confusão pós-reforma protestante, os calvinistas, dentro da Alemanha, eles não são um grupo muito forte, né? Eles têm ali uma porcentagem, mas não são um grupo muito forte. Tanto é que, na Confissão de Fé de Augsburgo e na Paz, principalmente na Paz de Augsburgo, em 1555, ficou estabelecido que havia duas religiões no Império Alemão, no Império Sacro Império. Seria o luteranismo e o catolicismo. Não se mencionou o calvinismo. Não se citou os calvinistas. Então, os calvinistas, inclusive, ficaram numa situação um pouco dúbia. Será que é perigoso a gente ficar no território luterano? Porque os luteranos não gostavam muito dos calvinistas nesse momento aqui. Então, né, nesse momento aqui, o calvinismo Calvino diretamente não influenciou muito a Prússia. Porém, né, como eu falei, né, pós-Calvino ali, as influências dos calvinistas, sim, se fez valer muito dentro da Prússia. Porém, isso aqui é bom citar aqui um exemplo até, né, para ficar bem interessante. Depois, na Prússia, houve um esforço de criar-se uma igreja única, porque como os príncipes eram calvinistas, né, e o povo luterano, se criou depois, posteriormente, chamada Igreja da Prússia, que era uma igreja que tinha duas confissões de fé, né, calvinista e luterana. E, inclusive, né, salvo não me engano, a confissão de fé calvinista que eles seguiam era a confissão helvética, salvo não me engano, tá? E essa igreja, inclusive, vocês têm uma ideia de como era tão recente, né? Na época do nazismo, houve a igreja confessional, né? Que Karl Barth e o luterano lá, que esqueci agora a pronúncia do nome dele, Bonhoeffer, eu acho, né? Algo assim, né? Vocês percebem, um era luterano, o outro era calvinista, mas faziam parte da igreja, uma igreja só, que era a igreja confessional. Por quê? Porque a igreja já era unificada na Prússia, né? A igreja única, né? Onde havia duas confissões de fé. Mas Calvino, diretamente, ele não teve, né, essa influência na Prússia. A minha pergunta ela surge na parte que você falou a respeito da influência do Estado na sociedade, né? Ou melhor, também dizendo, da igreja na sociedade. Uhum. Né? Isso me lembra muito como Calvino influenciou em Genebra ao ponto de fazer a igreja trabalhar ali aquela parte da mendicância, né, de proibir a mendicância, de zelar pela cidade, pelas pessoas. Isso é bem interessante que, ainda que Calvino não tenha influenciado de uma forma direta, ainda assim a Prússia teve um reflexo direto. Então nós vemos que não é Calvino, mas sim a doutrina, né? Exato. Indiretamente, Calvino influenciou, né, na questão do trabalho, como citei, né, a ideia da mendicância, também do combate, também uma concepção do pensamento calvinista na Prússia, né, a economia na Prússia dos comerciantes, também, como eu falei, né, foi uma influência direta de Calvino. Muitos huguenotes também ali influenciaram muito a questão da educação, também muitos nichos dentro da Prússia. Né? A corte do rei era muito calvinista, né? Até o João Maurício Nassau, que eu até citei, ele era um calvinista convicto. Né? Tem até as orações dele escritas ainda hoje, os cânticos dele, é um calvinista convicto. Ou seja, eram muitos dos líderes que governavam o povo que eram realmente calvinistas de fato, né? Que se esforçaram ali para um Estado melhor, né? Sem pobrezas e tudo mais. O rei, que eu falei que fez todas aquelas reformas, sem dúvida, aquelas reformas ali foram feitas com um teor calvinista muito forte. Ele que era um calvinista praticante também. Pode falar, Felipe. Gente. Primeiro, parabéns pela aula, professor. Muito, muito boa mesmo. Diante de toda essa história, né, a gente vê ali até mesmo a eficiência, né, da doutrina reformada, né, sendo eficiente na condução, né, da liderança do Estado para com as pessoas. E trazendo assim para os nossos dias, a gente vê que a gente vive uma polarização, né, entre bolsonaristas e petistas, né, direita e esquerda. Como que a gente hoje, né, como nós, como os cristãos reformados, poderíamos lidar diante da nossa atual contextualização? Será que a gente
deveria se posicionar mais? Será que líderes ou pessoas, né, da fé cristã reformada deveriam estar inseridas na política, buscando estar entre a liderança dos estados, seja governadores ou presidente, deputados, enfim? Olha, eu acredito no seguinte, primeiramente, a liderança direta da igreja, eu acho que é sempre um erro, ela está envolvida diretamente com a política, né? Isso é um erro muito grande. A instituição, como igreja em si, não pode estar envolvida, porque... só um minuto, Ruel, que tu vai falar também. Deixa eu só responder aqui o nosso amigo. Mas, enfim, por que eu digo isso? Porque, de repente, a igreja não pode ter um vínculo num contexto polarizado, entende? De repente, a igreja ela tem que servir a toda a comunidade, né, a todo mundo. A igreja ela tem que servir até mesmo aqueles que, né, detestam a Cristo, mas a igreja tem que servi-los também. Então, quando a igreja ela toma um lado numa batalha, nesse aspecto, ela está exclusivamente não tomando do outro. Eu não falo no sentido de ficar em cima do muro, não nesse sentido. A igreja tem que ter os seus princípios, né? Ela tem que assumir as suas bandeiras, os seus valores, mas não como um ideal político, e sim como um ideal bíblico. Só para elucidar aqui um exemplo de como eu acho isso. Por exemplo, né, a gente discute muito a questão do aborto, né? É óbvio que nem eu acho que provavelmente nenhum aqui também defende que o aborto seja legalizado na Constituição. Jamais a gente vai defender isso. Mas a gente nunca viu ninguém ser preso, por exemplo, por aborto. A gente conhece, provavelmente, pessoas que já abortaram, pessoas que já deram conselho, mas ninguém nunca foi preso. Por quê? Porque não é uma questão política. Muito para a igreja, entende? Para nós, como cristãos, nós temos, não é proibir na Constituição, é ensinar as pessoas de que isso é errado. É ensinar as pessoas na doutrina, ó, isso aqui não pode ser pecado. Não é porque a lei proíbe, é porque é pecado, porque Deus o proíbe. Né? Você não pode, de repente, usar drogas, primeiramente, não é porque o Estado proíbe, é porque Deus proíbe. Então, a gente, como igreja, quando a gente toma a bandeira da fé como um primeiro princípio, dizer assim, isso aqui é errado, não é porque a filosofia o disse, mas porque a doutrina bíblica o disse, então, você defende de maneira pura, entende? Sem um lado político, necessariamente. Mas como agora isso é a igreja, né, a instituição. Agora, como cristãos, nós temos que estar plenamente envolvidos na política, né, plenamente envolvidos, né, militando por uma política boa, uma política que reflita a glória de Cristo, né, que se dobre diante das Escrituras, né, uma política que seja, nesse ponto, cristão radical, né, não revolucionário de matar as pessoas, mas radical no sentido de que, como cristãos individuais, sem a igreja, sem a instituição, né, a nossa luta é para um cristianismo radical na raiz política mesmo, dizer assim, a gente quer eliminar o mal político, a nossa luta é contra o Estado humanista, né, é contra as ordens malignas que governam o Estado, e nós queremos um Estado que cada vez mais possa refletir a glória de Cristo. Né? O nosso esforço é esse, é fazer a nossa sociedade ser uma imitação do reino dos céus. Vamos conseguir isso de maneira plena? Não vamos, mas é o nosso esforço. Quem falou primeiro foi Reuel, né? Pode falar agora, Reuel. Aí depois eu volto para Felipe. Professor, muito boa, parabéns, muito boa aula, muito boa explanação. Eu tenho muita dificuldade de concentração do ponto de vista auditivo, então talvez o que eu vou perguntar seja até algo que você tem explanado e eu não prestei muita atenção. Mas 2 ou 3 perguntas bem simples. Atualmente, do seu ponto de vista mais subjetivo, né, uma interpretação mais subjetiva de como o Estado, o país da Prússia, ela é, em essência, tocante a todo esse histórico, esse movimento cristão e protestante, atualmente. Se de fato, assim, né, porque alguns conceitos que eu vi na sua explanação, né, que eu achei realmente brilhante, né, por exemplo, Calvino dizia que você devia trabalhar tão somente para ter aquilo que você realmente necessita para sobreviver e, de fato, né, você manifestar o reino de Deus sem excessos, né, então, assim, é algo que eu acho, assim, né, na atualidade, é um comentário que, a priori, segundo o meu ponto de vista, é totalmente bíblico,
mas se você for pregar isso, as pessoas não vão necessariamente concordar com essa regra e com certeza vão até se utilizar de pretextos bíblicos para defender os seus argumentos. Então, assim, hoje, assim, ainda que ela possa confessar a fé, mas ela confessa de forma genuína, como antigamente. Então, a Prússia, ela não existe mais, né? A Prússia, ela foi dissolvida na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque Hitler, quando ele assumiu o governo da Alemanha, né, a Prússia, ela formou o Império Alemão, né? Uniu toda a Alemanha, todos os outros reinos, numa única bandeira, que era a bandeira da Prússia, né? Mas transformou o Império Alemão. Mas aí, quando perde a Guerra Mundial, né, Hitler, ele usa a ideia de prussianismo para acender a chama do nacionalismo alemão novamente. Só que ele distorce o que é prussianismo, né? Prussianismo é isso que eu falei aqui, essa síntese protestante. E daí ele transforma prussianismo no quê? No militarismo, na agressividade militar, né? Na ideia de pureza racial, na eugenia e tudo mais. Tudo aquilo que você vê no nazismo, ele distorce como se aquilo fosse prussianismo. E daí, né, se cria essa imagem negativa da Prússia, de que a Prússia é isso, né? E daí, quando termina a Guerra Mundial, né, a Prússia ela é desfeita, né? Hoje, a Prússia é o território de Kaliningrado. A Rússia tomou esse território, né, que era a Prússia, expulsou todos os alemães que existiam lá, matou a metade, né, na guerra, outra metade eles expulsaram, e daí, né, foi povoada por russos. Existe até hoje Kaliningrado, né, a cidade de Königsberg se chamou hoje Kaliningrado e tudo mais, mas não existe mais a Prússia, é um território russo. Né, os aliados mas quando você fala que não existe mais a Prússia, você fala do ponto de vista do nome em si? O nome não do existe território, o nome Prússia. Não existe o nome Prússia, não existe mais a população prussa, porque os prussianos foram expulsos do seu território pelos russos, né, pelos soviéticos, e daí eles foram expulsos, tipo, ó, vou embora, que agora é nosso. Então, morreu toda uma sociedade prussiana, entendeu? Tudo que havia de prussiano morreu. Não tem, atualmente não existe nenhum tipo de, sei lá, um renascimento. Não, nada. Em 2002, houve uma tentativa de se fazer novamente o Estado da Prússia, né? Alguns deputados alemães fizeram isso, mas não. Hoje, né, uma bandeira, quando se levanta hoje uma bandeira na Alemanha, você pode até pensar na internet com os signos do Império Alemão, o pessoal já classifica como nazista, como isso, aquilo, outro. Então, a Prússia já morreu por conta disso, né, pela essa associação com o nazismo, que ela nunca foi, né, até o próprio Hitler, ele é austríaco, o nazismo começa na Baviera, não na Prússia, né, outro estado alemão, mas ainda assim, né, ficou essa associação aí que não existe mais. Até a Cruz de Ferro, que é essa cruz aqui que está na foto aí, né, se você usar isso hoje, você é classificado como nazista. Isso é um símbolo prussiano, nada a ver com o nazismo. Então, morreu Entendi. tudo. Realmente você falou isso, mas eu acho que eu não peguei. Mas a segunda pergunta, esse movimento, ele ocorreu muito mais pela influência de pessoas que estavam ali no poder, ou houve, de forma paralela, algum movimento de transmissão de conhecimento, dessa fé, dessa crença, se houve, não sei, né, se houve aí, talvez, né, eu ouvi aí, né, pela resposta, pela pergunta do professor Cardoso, né, que, no caso, houve uma influência indireta de Calvino, né, Sim. mas, assim, haviam livros, ou foi tudo uma questão, assim, de influência a partir de uma relação de poder que foi se desenvolvendo? Como é que realmente foi acontecendo? Foi de forma orgânica, povo e governo ao mesmo tempo, porque o povo se converteu e o governo se converteu também, então houve uma síntese, né? Ali você tinha muitos líderes, não somente teólogos, né? Mas líderes, inclusive a Prússia não tem muitos teólogos famosos, mas você tinha ali muitos pastores, né? Como falei, pietistas, estavam mais entre o povo, né? Pietistas é basicamente os puritanos, né? da Alemanha. Então você tinha ali, né? Pregadores que pregavam na feira, que pregava nas praças, inflamava o povo. Você tinha os professores que tinham essa mesma doutrina,
né? Ele escreveu muitos livros, tinha uma diversidade de livros, né? Tanto dos reformadores, como de outros pensadores também. Então, eles tinham um diverso material gigantesco. Nós entraram nas universidades, faziam parte do governo, o governo apoiavam eles. Então, eles tinham essa síntese entre governo e Estado. Os governadores alemães, prussianos, eles não eram inacessíveis, entende? Eles eram simples, como eu falei aí, o rei, ele transformou a corte de uma corte luxuosa para uma corte simples. Então, o pessoal tinha mais acesso ao rei. Então, houve essa síntese, povo e rei trabalhando ao mesmo tempo. Entendi. Aí a terceira, eu acho que talvez mais ou menos complementando com, não sei se foi o Felipe ou o Daniel, não sei quem foi, né, com relação como a gente poderia, né, viver isso atualmente. Eu acho extremamente difícil, principalmente aqui no Brasil. Eu sou advogado, então assim, eu entendo que o Brasil é um estado de direito social, um estado, né, não necessariamente socialista, mas toda máquina pública ela tem essa veia muito forte. Mas assim, eu acredito que a partir do momento que a igreja, eu acho que a maior dificuldade disso é de fato a igreja que na verdade não vive muito isso, né? Você vê que, né, como você falou aí, existia algo muito orgânico, um movimento muito forte, né, sabe, de realmente viver aquilo, né, a partir, sabe, não era uma questão institucional de uma igreja, não, as pessoas realmente viviam, simplesmente viviam. Então, acredito que Deus pode, de todas as formas e de múltiplas maneiras, avivar um estado, né, da mesma forma. Mas acredito que, principalmente, eu acho que cabe a nós, como igreja, começar a viver, né, de fato isso, né. É uma coisa que eu vejo isso assim, nas pessoas. Eu nasci dentro de uma igreja rica, vamos dizer assim. Então, eu sempre tive muita dificuldade, sabe, de, por exemplo, ver uma família que tem 4, 5 carros e uma outra família, alguns outros irmãos, que às vezes, sabe, não tinham um carro ou vinham de uma outra cidade, às vezes, né, correndo risco de vida para chegar à igreja, sabe? Então, assim, acho que está muito longe, sabe, disso, assim, da igreja realmente viver o que prega, né? Exato, eu Então, concordo. é por aí. Eu concordo. É só isso. Ô, Cardoso, só uma pergunta. A aula já vai terminar agora, 8h30, ou como é? Só para mim ter uma noção aqui, se dá para passar para mais alguém. Meu irmão, é com você. Não, mas tá aberta a transmissão? Ou não vai se encerrar Sim, por só? a gravação, sim, está aberta. Caso queira Então. que eu encerre. Não, só por isso mesmo, porque daí eu passo para mais alguém. Eu acho que era Felipe que queria comentar também, ou era outro Sim. irmão, pode comentar também, pessoal. Não, eu só tinha levantado a mão só para dizer que realmente eu também concordo que a igreja ela não tem que tomar, né, nenhum lado político. Acho que a igreja ela já tem a palavra, né, como regra de fé e prática. Então é isso que a gente tem que viver. Mas realmente eu acredito que deveria haver, né, mais políticos da fé reformada, né? A gente viu aí que os pontos que Calvino, né, que foi citado a respeito do trabalho e outros pontos foram bem benéficos, né, para a sociedade, para até a questão de ser justo, né? A gente aprende muito sobre a questão da justiça. A própria palavra vai dizer que a base do trono de Deus é justiça e retidão. Então, acredito que diante disso seria muito benéfico ao povo. Mas foi muito boa a resposta e é isso mesmo. Muito obrigado. Pois bem, professor João, eu acho melhor nós encerrarmos,
Até porque nós já passamos aí algum tempo depois do início, né, do encerramento. Mas fique à vontade para as considerações finais e nós podemos encerrar. Ok, então. Mas, primeiramente, pessoal, né, pessoal que faz parte do Instituto, vocês, né, podem ir acessar meu WhatsApp aí, conversar comigo, tirar dúvidas, fazer comentários depois, pedir recomendação de livros. Né, os que estão aqui também, que não fazem parte do Instituto, que vieram, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram também podem, né, me contatar lá sobre dúvidas e tudo mais. Foi muito bom estar com todos vocês aqui. E espero que a gente possa aí estarmos juntos em outros termos também, né? Só para deixar aqui um pouco uma adocicação, eu estou tentando ver aqui se eu consigo fazer aqui um material aqui para falarmos um pouco, né, de um diálogo entre a Bíblia, né, ou seja, não entre a Bíblia, mas um diálogo, o que é que nós poderíamos entender de um diálogo entre Nietzsche, Diógenes de Sinop, o cínico, e a Bíblia? Será que tem alguma convergência no pensamento bíblico em relação a esses dois? Enfim, estou pesquisando material para fazermos uma aula sobre isso, acho que vai ser muito boa, né? Todo mundo também quer participar de algo assim. Então, aí depois do ano novo aí, pessoal, a gente vai fazer essa aula, tá bom? Então, pessoal, Deus abençoe todo mundo e